Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um evento nosso, aguardando aqui todo mundo conectado no nosso seminário online. Hoje nós vamos falar sobre marketing, é tudo o que se faz para vender. Sejam todos bem-vindos para mais um evento. Deixa eu cortar só meu retorno aqui. Conectar no nosso seminário online. Pronto, tirei meu retorno aqui no Facebook para eu conseguir acompanhar todos vocês. Show de bola! Boa tarde Marisa, boa tarde Daiane, boa tarde Andréia, Lucelene, Evanir, show de bola. Tanira, boa tarde Maria Desterro, Tânia, boa tarde a todos de São Paulo, show de bola. Maravilha. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, é tudo o que se faz para vender. Muito prazer, meu nome é Kleber Campos, eu vou ter o prazer de dividir esse treinamento hoje com vocês e falar um pouquinho sobre as estratégias de marketing, né? Tudo que a gente tem no dia a dia hoje, que a gente pode trabalhar para ter melhores resultados, né? Eu acho que hoje a gente está num momento e estamos nesse momento há alguns bons anos, né? Isso é bom deixar bem claro. A gente está num momento onde cada vez mais o marketing é importante para todo e qualquer negócio. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre algumas estratégias de marketing, eu queria ser um pouco generalista, né? Trazer um pouco de algumas coisas ligadas à parte teórica, um pouco sobre a visão de marketing de uma maneira mais ampla e trazer um pouco dessa evolução, né, do marketing nos momentos em que nós estamos vivendo hoje. Então tá aqui um pouquinho, né, quem eu sou, por onde eu passei, né, quais as atividades que eu já executei, e eu tenho o prazer hoje de falar um pouquinho sobre os 4 P's de marketing, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre os 4 P's de marketing, e esse é um ponto que eu gosto de trabalhar, onde antigamente todas as estratégias de marketing, até pela velocidade em que as coisas aconteciam, que era uma velocidade mais lenta, né? Nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos os dispositivos online, nós não tínhamos, né, as conexões 4G, vindo aí 5G e etc. A gente não tinha tanta mobilidade. Então, o marketing ele sempre traçou os seus caminhos por algumas coisas mais convencionais, aquela coisa mais corpo a corpo, e ele sempre teve algumas premissas, e essas premissas sempre foram seguidas muito à risca, né? E essas premissas sempre trabalhavam com os 4 P's de marketing. Então, Philip Kotler, que é o papa do marketing, né? O papa do marketing também na linha administrativa, ele sempre falava que os 4 P's de marketing estavam alicerçados entre preço, produto, praça e promoção. O que isso quer dizer? Que normalmente as empresas trabalhavam sempre em prol de um preço de um determinado produto que tinha que ser atuado, vendido, comercializado em um determinado espaço, e para isso ele tinha uma condição especial de compra, uma promoção. Tá? Essa evolução sempre passou assim durante muitos anos, né? Então isso sempre teve uma evolução mais lenta e durante muitos anos se trabalhou nessa linha. E eu gosto de frisar, né, um cara chamado Henry Ford, né? Então o nosso trabalho de marketing antigamente sempre foi muito focado em trabalhar as condições onde a gente tivesse uma alta performance em linha de montagem, uma alta padronização de todos os processos para que a gente conseguisse atender o maior número de pessoas possível. Supondo que todas as pessoas tivessem as mesmas características, os mesmos gostos e quisessem as mesmas coisas, tá? Então, durante muito tempo, a gente teve essa visão. E aí você deve estar se perguntando, tá, Kleber, tudo bem, mas por que você está abordando isso, né? Porque a gente tem que entender que o mundo sempre muda e as relações de marketing também mudam. Hoje, para se fazer marketing, você basta ter algumas boas ideias, um pouco de criatividade e partir para ação. E você vai ter excelentes resultados. Por isso que hoje o nosso tema é marketing é tudo o que se faz para vender, tá? Então, se a gente fosse fazer essa analogia dos 4 P's de marketing, a gente podia dizer que o marketing teve a sua era, né, a era 1.0, onde o foco era no produto. Por que o foco era no produto, né? Então, o objetivo era padronizar todos os processos, eliminar desperdícios,
otimizando os seus processos como um todo, né, padronizar os produtos e otimizar os processos, para poder oferecer um preço acessível ao maior número de pessoas, como comentei anteriormente. Então, esse era o ponto focal. O foco era no produto. Fazer com que o produto fosse melhor, cada vez melhor, que o produto fosse único, que o produto fosse isso, e sempre produto. E tudo bem, né? Não tem problema, a gente precisa, merece e sempre vamos buscar ótimos produtos. Agora, o próximo estágio é que a gente teve a evolução dos P's de marketing. Então, a gente não tem mais 4, a gente passa a ter 8 P's de marketing. E nem por conta disso a gente deixou de existir os outros, tá? E nem por conta disso nós fizemos com que os outros fossem deixados de lado, né? E nesse caso, então, a gente passou sim a ter uma preocupação com preço, produto, prazo, promoção, mas nós começamos a incorporar outras características extremamente importantes no desenvolvimento de qualquer ação e campanha de marketing. O que a gente percebeu, então? Que pessoas, processos, posicionamento ou propagação, né, aonde isso estaria sendo veiculado e como isso se propagaria para o usuário, e a performance, ou seja, o resultado propriamente dito, ou precisão, né, o quão isso estava sendo assertivo em questões de marketing. Eu gosto de falar muito dessa evolução, porque se nós formos comparar hoje, né, olhar aquelas imagens de antigamente e comparar com hoje. Então, antigamente era um Ford modelo T preto. Durante muitos anos a gente passou por outros veículos, e muitos deles bem semelhantes, e que a gente tinha apenas a cor de diferente. Né? Então, fazer algumas analogias aqui, década de 40, 50, 60, a gente tinha o Fusca, e o Fusca tinha algumas cores, depois a gente teve alguns outros carros, Brasília, depois a gente teve Variante, depois a gente teve alguns outros, mas sempre poucas opções, poucas cores, sem muitas variações. E por que eu estou comentando isso? Porque hoje a gente pode reparar que cada pessoa hoje tem um estilo, um acessório, um posicionamento, uma personificação. Hoje a gente, além de ter vários modelos de carro, em várias cores, com vários tipos de pintura, com vários tamanhos de roda, com insufilme, sem insufilme, com aerofólio, sem aerofólio, uma série de outras situações. Não vou muito longe, né? A gente pega os dispositivos, né? Celular, a gente vai ter celular com uma capinha colorida, sem capinha, com capinha de couro, com capinha de borracha com botão prateado, com botão dourado, aí a capinha com um acessório que você segura, um acessório de ganchinho. Então você começa a ter a personalização. E o que é melhor disso, a indústria entendeu que ela precisaria criar produtos para que você também conseguisse fazer essa personalização de maneira mais ampla. Tá? E aí você deve estar se perguntando de novo, né? Mas Kleber, por que isso, né? Por que você está me falando tudo isso? Porque hoje a gente tende a se preocupar muito com a nossa prestação de serviços, com os nossos produtos. E óbvio, de novo, né? Isso é importante. Os 4 P's eles não deixaram de existir porque foram incorporados outros 4, mas na verdade eles foram somados. Então, o que a gente tem que perceber é que sim, a promoção é importante. Eu vou começar de baixo para cima, né? As condições de compra são muito boas, têm que ser muito boas. Isso é uma situação à parte, né? Ela já tem que ser tratada como ok e funcionando, né? Então você tem que ter boas opções de forma de pagamento, não só mais o dinheiro, mais o débito, mais o crédito, eventualmente um parcelamento. Então, nas suas condições de prestação de serviço ou venda de produto, você precisa ter essas condições. Praça, hoje em dia a globalização está aí, a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Então, é possível exercer todas e qualquer atividades, inclusive algumas prestações de serviço, exceto aquelas que dependem, né, da intervenção manual, mas você pode prestar algum serviço também à distância. E a tecnologia também ajuda e incorpora tudo isso. Produto é sine qua non, né? Tem que ser um produto de excepcional qualidade. Por que tem que ser? Porque é básico, é lei, é regra. Não faz sentido você vender um produto ou comercializar um serviço que não tenha boa qualidade. E uma condição de preço justo, uma condição de preço que entregue valor. Não é o preço pelo preço, o mais barato. Não, tem que ser um preço justo que faça sentido com a qualidade do produto ou serviço que se está entregando. Porém, quando a gente olha para as pessoas, a gente vai começar a perceber que as pessoas já têm ali um grau de
de personificação, de personalização, e aí que a gente começa a ficar mais atento. As pessoas passam a ser mais exigentes, passam a ter gostos diferentes, comportamentos diferentes, e precisam ser desenvolvidos excepcionais processos para que tudo isso funcione de maneira assertiva, para que você escolha o posicionamento ideal do seu produto, não só posicionamento de marca, posicionamento de branding, como que a indústria vai se posicionar, como que você quer posicionar os seus produtos, qual o nicho que você vai atingir, mas sim também o posicionamento do canal de comunicação. Se você vai utilizar uma cadeia de varejo, um e-commerce, se você vai utilizar um contato corpo a corpo, uma venda direta, se você vai utilizar uma venda pelo Facebook, se você vai usar uma venda pelo Instagram Shop, se você vai utilizar uma venda pelos catálogos do WhatsApp Business, ou pouco importa. Você tem que ter um bom posicionamento. Outra coisa que é importante é a questão da performance. Então, é preciso e, inclusive, muito necessário monitorar a performance de todos os canais. A gente não consegue ter certeza de que todos os canais vão performar. E muitas vezes você começa a fazer uma ação e você acha que aquele é o caminho e você não obtém resultado. E você muda e você agrega mais um canal, você traz uma outra oportunidade e você começa a ter um conceito de omnichannel. Você começa a abrir inúmeros canais para que você se posicione e tenha seus resultados. Então, a mensagem que tem que ficar clara aqui é que a alta personalização e direcionamento de ações são importantes. Então, é necessário ter uma alta personalização e direcionamento de ações. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que entender o que se passa com o seu cliente, ser próximo, ser ativo, ser atento e entender o que de fato ele precisa para você ter sempre a melhor solução. Eu costumo brincar que é como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e você tivesse de costas, e uma vez de costas é como se você levantasse a mão e falasse assim, gente, eu tenho aqui uma caixinha de ferramentas e qualquer um que precisar de qualquer coisa pode entrar em contato que eu tenho a solução. É mais ou menos isso, tá? E cada solução tem que ser diferente, personalizada para cada um dos seus clientes, ok? Essa é a mensagem principal quando a gente entende um pouquinho dessa evolução dos 8 Ps, entende um pouquinho da jornada do marketing, e eu preciso passar um pouco dessa parte mais teórica, para que a gente fique bem próximo da mesma página. Passado isso, então, voltando para as eras do marketing, a gente teve então a era 1.0, que a era o foco no produto, e a era 2.0, então, passa a ter o foco no consumidor. Então, no consumidor, você começa a ter a seguinte situação, que com acesso às informações, o consumidor passou a ter a possibilidade de comparar preço, marcas e buscar os produtos que atendem melhor às suas necessidades. Não só produtos, mas como serviços. Kleber, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não sei se todos vocês têm o mesmo hábito, mas devem ter feito isso já alguma vez na vida. Quando você se conecta online, né, eu vou falar isso no computador, que vai ficar um pouco mais fácil, mas você abre o seu computador e você vai abrindo um monte de página. E lá em cima vai ficando aquelas abinhas, sabe? Um monte de abas, né? E eu brinco que isso é o poder das abas. Então, o poder das abas faz com que você esteja em várias lojas ao mesmo tempo. É como se você estivesse acessando as lojas americanas, o Submarino, eventualmente o Mercado Livre, o teu e-commerce preferido, o e-commerce da concorrência, e você tem ali o poder das abas. E você pode escolher navegar por todo e qualquer conteúdo. Tá? E o cliente tem esse poder. O cliente consegue fazer isso independentemente da sua vontade, independentemente da nossa escolha. Ele faz isso. Ele clica, ele escolhe, ele pega as informações e muitas vezes é normal alguns dos clientes terem tanto conhecimento quanto alguns dos nossos vendedores. É impressionante. Por quê? Porque ele quer informação. Então, ele vai pesquisar o componente, ele vai pesquisar o princípio ativo, ele vai pesquisar se a embalagem faz, sei lá, mais espuma ou menos espuma, se o jato sai mais em spray ou se ele sai mais direcional. Ele vai pesquisar absolutamente tudo. E, às vezes, ele vai chegar para discutir alguma coisa ou perguntar alguma coisa específica e, às vezes, ele pega o nosso vendedor de calça curta, porque ele tem acesso à informação. E com o passar do tempo, a gente começou a perceber uma outra coisa, que isso continua evoluindo. A gente não está mais no marketing 2.0. A gente está no marketing agora 3.0. Onde a gente começa a ter, então, a interação, a integração de tudo isso junto. O que é o marketing
3.0, então, é a era do foco nos valores. E o que seria esse foco nos valores? Então, assim, a primeira era, né? A era ali da participação. É quando você junta tudo e fala que, marcada pela grande expansão das mídias sociais, onde todo mundo está conectado com tudo, numa grande rede, inclusive sobrepondo alguns comportamentos em algumas redes, inclusive. Então, se eu quisesse uma rede profissional, eu vou para o LinkedIn. Se eu quiser uma rede de vídeos, eu vou para o YouTube. Se eu quiser uma rede de relacionamento mais ampla, eu vou para o Facebook com N ferramentas, grupos, etc. Se eu quiser uma rede mais focada na participação individual, mais focada na foto, etc., eu vou para o Instagram. Se eu quiser uma rede de vídeos curtos e pequenas interações animadas, eu vou para o TikTok e assim sucessivamente, tá? Então, o usuário, ele se comporta de maneira diferente em cada uma dessas redes, tá? E esta era se baseia no quanto as pessoas hoje são facilmente conectadas às outras e como as informações circulam facilmente, levando notícias, entretenimento e ideias. Então, se a gente fosse criar uma analogia, né? Eu me recordo uma vez, quando eu era mais jovem, e eu conversava com a minha avó, a minha falecida avó, e eu falava com ela: nossa, avó, que legal, a gente tem um telefone, né? A gente pode conversar com todo mundo. E na minha cabeça eu tinha que tirar um telefone cinza do gancho, ele era um tijolo desse tamanho assim, e tinha um negócio que eu botava o dedo assim e rodava uma rodinha. Aí ele fazia... Aí eu rodava... Ele voltava de novo. E eu achava o máximo, porque eu conseguia falar com todo mundo. Hoje em dia, a gente tem não só mas inúmeros dispositivos que fazem a mesma função. Então, se eu quiser usar o Facebook para fazer uma videoconferência com alguém, eu consigo. Se eu quiser usar o WhatsApp para fazer uma videoconferência com alguém, eu consigo. Se eu quiser utilizar o Zoom, eu consigo. Se eu quiser usar o Whereby, eu consigo. Se eu quiser usar o Hangouts, eu consigo. Qualquer um a gente consegue. Inúmeras plataformas hoje criam, aliás, diminuem as barreiras, né? E aceleram as facilidades para que a gente tenha uma alta comunicação e uma alta velocidade das informações. É óbvio que isso é por conta da internet. Outra coisa que é importante também é a era do paradoxo da globalização, né? É quando as decisões empresariais são fortemente influenciadas pelo comportamento do consumidor. Então, eu diria que se eu sou um consumidor satisfeito, eu posso falar bem do produto ou serviço ou da empresa para alguém, né? E eu posso falar isso com muita velocidade. Então, eu posso entrar numa fanpage, eu posso entrar num grupo de Instagram, eu posso entrar num grupo de WhatsApp e me comunicar e expressar a minha opinião. Porque agora eu sou ouvido. Agora eu posso subir uma live apertando 2, 3 botões, eu posso fazer um post, eu posso marcar as marcas, eu posso fazer um arroba, extratos da terra, e eu posso fazer um elogio, ou eu posso fazer arroba, qualquer outra marca e fazer uma crítica, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu tenho a liberdade, eu tenho o poder. Essa globalização me permite fazer isso, tá? E a era da sociedade criativa, né? Então, quanto à união dos consumidores, né? Quando a união dos consumidores cria uma onda de ações e valores cooperados em um mesmo sentido. Então, a gente está passando por épocas, e isso não só agora, tá? Mas desde antes, onde a gente já tinha muitas associações. Pessoas fazendo videochamadas, lives, fazendo interações em conjunto, e eu me recordo que isso me chamou a atenção lá atrás, na época da música, né? Que eu lembro que eu sempre tinha uma banda preferida ou um artista preferido. E há uns 8 anos, 9 anos atrás, eu comecei a ver alguns clipes onde eu tinha lá, por exemplo, um cantor americano, 50 Cent, aí tinha lá um versus, né? Tinha um caractere ali, 50 Cent por Rihanna. Aí tinha uma outra banda lá, Fergie com Black Eyed Peas, né? Aí tinha uma outra lá que era o Oasis com o Pearl Jam. E eu comecei a entender que eles começaram a fazer algumas associações. Isso já na música. E eu comecei a entender que as pessoas tinham um propósito em comum, tinham valores e princípios e objetivos em comum, né? E eu comecei a entender que essas associações fariam mais sentido. Por quê? Porque se a gente descentraliza o foco da empresa, né, e o foco do produto, e a gente traz isso para o usuário, a gente traz esse poder
para a persona, né, para aquele meio onde as pessoas estão inseridas, e elas por si só têm os mesmos princípios e valores e se unem, elas são muito mais fortes do que qualquer empresa, porque elas têm a voz ativa, elas têm o QI, elas têm a indicação, elas têm o poder de persuasão, elas têm o poder muitas vezes de ser influenciados, né, de nós sermos influenciados por toda e qualquer pessoa. Então, eu garanto para vocês, e eu tenho certeza absoluta, que toda e qualquer pessoa já deve ter pedido opinião para alguém para comprar qualquer coisa, né? Seja para comprar um celular, seja para comprar um carro, inclusive virar para o amigo, né? Um amigo fala com o outro, cara, tô querendo comprar um carro, pô, eu vi que você tem esse carro é bom mesmo? É bom, pô, é bom por causa disso, disso, ó, tem um detalhezinho, outro, não sei o que, não, mas é bom. Se ele te falou que é bom, você já fala, opa, esse é bom. Às vezes você não fica satisfeito, pergunta para uns 2, 3, né? Mas você vai ter as suas opiniões, você vai ter as suas indicações. E o contrário também é válido. Você pode receber algumas indicações que sejam não boas, né? Aquelas recomendações que falam, olha, isso aqui é bom, cara, não é bom não. Não te recomendo, não é tão bom assim. E aí você deve estar se perguntando de novo, Kleber, mas por quê? Por que você está falando isso para mim? Porque olha só, antigamente, e se a gente for relembrar de novo, né, a era 1.0, a era 2.0, né, a gente está falando ali dos 4 P's de marketing para 8 P's de marketing. A gente está falando então que as empresas focavam nos seus clientes, focavam nas pessoas e esperavam uma venda de um produto ou serviço. Simples assim. Então você tinha as publicidades, e eu me recordo muito de uma propaganda da Sprite naquela época, que era um refrigerante da minha infância, e a imagem era mais ou menos assim, né? Vinha caindo um líquido super bonito, assim, num copo de gelo, e aí tocava uma musiquinha assim, saboroso, tss, 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 refrescante, e aí ia caindo aquele líquido assim, né? E aí a imagem ia afastando, afastando, aí de repente aparecia um galão desses de combustível cinza, escrito assim, óleo de fígado de rícino de bacalhau. Aí, tá, imagem não é nada, sede é tudo, obedeça a sua sede, beba Sprite. Mas era a marca se comunicando e se posicionando de uma maneira, tipo assim, ó, é Sprite, obedeça a sede, beba Sprite. Não tinha nenhum outro sabor, não tinha nenhuma outra coisa, era Sprite, acabou, né? Inclusive, era a única opção, digamos assim, daquele tipo de bebida, daquele sabor, não tinha outro. Agora, pessoas falam com pessoas. E essas pessoas com pessoas influenciam algumas relações com empresas. E isso tem mais valor. Isso agrega mais valor. Então, isso quer dizer que, se nós tivéssemos a construção de uma marca ou de qualquer outro produto ou serviço em que você tem um grupo de pessoas envolvido, certamente isso vai ter muito mais valor do que só a marca e os seus próprios clientes. E a gente não tem mais uma tomada de decisão só pela marca, a gente leva em consideração uma série de outras situações, inclusive o benefício que esse produto traz, o benefício que esse produto traz. Mas mais do que isso, a gente começa a entender agora que essa empresa tem que ser ecologicamente correta, essa empresa não pode poluir o meio ambiente, ela tem que ser autossustentável em energia elétrica, não poluindo e não desperdiçando seus recursos, ela tem que tratar todos os seus efluentes e devolver isso de maneira economicamente, né, politicamente correta para todo o ecossistema de volta. Por quê? Porque os valores e os princípios passam a ser extremamente importantes. E por conta disso fazer sentido com o meu estilo de vida, eu influencio o meu meio, eu entendo que isso é bom, e eu falo isso para o meu primo, para minha esposa, para os meus amigos, para minha família, e eu falo, essa empresa é legal, eu consumo esses produtos e eu recomendo, né? E isso é marketing. Essa ação é uma ação de marketing. Então, o que a gente tem que começar a trazer para nós, e o foco agora, eu diria que está todo mundo na mesma página, e o foco agora para nós falarmos um pouco, é que todo negócio tem um funil de atração. Todo negócio, sem exceção, seja um produto, seja um serviço, tem um funil de atração. E esse funil de atração, ele é único, individualizado, de acordo com a percepção do cliente. É por isso que eu coloquei esse funil bem passadinho na cabeça do cliente. E uma vez que a gente tem esse funil na cabeça do cliente, a gente começa a entender exatamente o que se passa na cabeça dele, ou pelo menos deveríamos, né?
a gente tem que procurar chamar atenção, despertar interesse, ter bastante, despertar o desejo, né? Ter bastante situações que a gente desperte o desejo para que ele faça alguma ação. A ação a gente não controla, mas a gente controla todas as outras características. E conforme a gente consegue fazer isso recorrentemente, a gente tem um aumento de relacionamento. Uma coisa que é normal as empresas pensarem, as pessoas agirem e a maioria das empresas fazerem é que eles procuram sempre fazer as suas ações de marketing, sempre seguindo esse funil. E tudo bem, não está errado. Você tem que despertar atenção, interesse e desejo e esperar que o usuário faça uma ação, e essa ação é uma ação de compra de um produto, é uma ação da prestação de um serviço, mas a ação você não controla. Por que ele não controla? Você não controla? Porque esse cliente pode estar na sua frente e ele esqueceu a carteira. Esse cliente ele pode estar na sua frente, tocou o telefone dele e aconteceu uma emergência, ele precisa te deixar, ele não conclui a venda e a ação a gente não controla, tá? Mas quando a gente segue nesse funil convencionalmente, no funil do AIDA, né, normalmente a gente está seguindo os padrões tradicionais do marketing. Nós vamos escolher um determinado produto ou serviço, vamos fazer uma promoção, determinar uma campanha, fazer uma ação, fazer uma publicidade, impactar X pessoas, esperar que essas pessoas que foram impactadas tenham interesse por esse produto ou serviço, despertem atenção, né, tenham interesse, e aí eles se motivem, tenham desejo e falam, vou comprar porque eu preciso, e aí e vai lá para aquela relação de compra convencional. Só que o que a gente tem percebido muitas vezes é que o QI, né, ou quem indica, ou o relacionamento é muito importante. Então, quando a gente começa ao contrário, é muito mais assertivo. Isso quer dizer o seguinte, que se eu já passei, eu, Kleber, por exemplo, eu já passei por esse funil e uso, por exemplo, o fluido redutor de pelos da Stratos. E aí, um belo dia, eu já tenho um relacionamento com a marca, eu compro e recompro, compro e recompro. Um belo dia, um amigo meu vira para mim e fala assim, Kleber, comecei a treinar e eu quero me depilar, quero fazer uma redução de pelos. Eu falo, pá, fluido redutor. Na mesma hora, eu que já estou lá do outro lado, no aumento de relacionamento, eu crio um loop, né? E eu do aumento de relacionamento, eu automaticamente pulo para ação e eu cortei toda a outra parte de atenção, interesse e desejo. Ou seja, alguém com alto relacionamento corta todas as outras etapas e faz um loop e pula diretamente para a ação. Tá? Então, quais são os tipos de ações enquanto marketing que nós temos que tomar para que a gente mantenha o nosso cliente dentro do nosso funil de atração e conversão o mais rápido possível? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Uma das coisas que eu gosto de dizer muito e é extremamente importante é que a gente rompa a linha. Você tem que romper a linha de interessado para interessante. E recentemente eu vi um post de um amigo meu, ele trabalha também na área de marketing e ele fez uma comparação assim, né? Kleber, o que você acha que funciona mais? E aí a gente estava discutindo, né? E era uma publicação mais ou menos assim, eram umas cornetinhas, essas cornetinhas eram todas iguais. E era como se alguém estivesse fazendo uma corneta, né? Tipo, como se alguém estivesse falando, né? Compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto. E aí o resultado era igual a uma interrogação. Quantas vendas? Ou seja, se você só fizesse ações de compre meu produto, só ações de varejo puro, quanto você venderia? Quantas pessoas você despertaria o interesse do tipo, compre meu produto e ela vai comprar? Agora, em contrapartida, se ela tivesse a seguinte situação, ela tivesse na mesma linha do tempo, ao invés de eu ter as cornetinhas, eu tivesse alguma coisa do tipo assim, olha, eu tenho um conteúdo interessante, eu posso te ajudar. Depois, olha, eu tenho uma dica bacana aqui que se você aplicar, você vai ter resultado. Olha, eu tenho aqui uma série de informações, inclusive, eu vou fazer uma live, vou fazer um webinar, vou fazer algum tipo de conteúdo online e você está convidado a participar. Venha para cá. E inclusive, compre o meu produto. Né? Qual que venderia mais? Então, o que a gente está querendo dizer é que a gente pense fora da casinha e, de fato, rompa essa linha de interessado para interessante. Sabe aquela sensação de quando você entra numa loja e você tem a sensação que o vendedor já vai direto com a mão no seu bolso? Que ele vai direto assim, eu quero o seu dinheiro, né?
aquele vendedor extremamente agressivo ou aquele vendedor que não respeita muito, às vezes, até o que você quer. Ele simplesmente quer vender o que ele quer vender e não importa muito se você quer comprar. Então, você acaba sendo mais interessado. Então, eu quero o seu dinheiro, eu quero te vender um produto, eu quero te vender um serviço. Eu não estou muito preocupado com o que você de fato quer, nem com o que você veio buscar, nem se você está preocupado com benefícios, com princípios ativos, eu simplesmente quero te vender. Agora, em contrapartida, quando a gente vira para interessante, a gente começa a entender o porquê dessa movimentação e o poder das mídias sociais e a queda das mídias convencionais, que tem sim o seu valor, mas estão perdendo força por precisarem se reinventar, onde que de qualquer dispositivo conectado a uma rede, né, seja ela qual for, tá? Instagram, Facebook, enfim, você consegue com poucos cliques começar uma interação com um grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos, valores e princípios. Isso é muito fácil. Você cria uma legião de seguidores, você cria conteúdo o suficiente para que as pessoas conectem em você e que as pessoas desenvolvam um trabalho em parceria com você, passando a ser interessante. E para você ser interessante, o que você precisa fazer? Agregar conteúdo de valor. Por isso que o Marketing 3.0 é a era com o foco nos valores. E os valores não são só valores monetários, mas valores, como eu falei anteriormente, de princípios e objetivos. Você precisa ter sinergia com grupos. E tudo bem você ter divergências entre grupos. E isso é normal. Tem um pensador, que eu não me recordo o nome agora, mas basicamente ele fala assim, que quando duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desprezível, né? Uma delas é dispensável. Então, quando a gente tem duas pessoas que têm a mesma opinião, uma acaba sendo dispensável. Então, é interessante que a gente tenha, sim, grupos de pessoas com valores e princípios distintos. Isso vai fazer com que as pessoas que sim têm os mesmos valores e princípios se juntem, tá? Outro ponto que eu falo também, né, de romper a linha, é que internet não é spam. E o que seria o spam, né? O que seria você ter um conteúdo que não faça sentido com aquilo que você quer? Uma relação muito simples que eu gosto de deixar é que se eu fosse um fanático por carros e eu tivesse folhando uma revista de carros e no meio dessa revista tem uma propaganda de moto, mas eu gosto de carro. Mas a marca da moto, por algum motivo, ela quis anunciar no meio da revista de carro. E essa revista é para pessoas que gostam de carro, um exemplo, tá? A chance de eu bater o olho e falar, carro, moto não. Passo para frente, continuo vendo carro. Se de maneira insistente essa marca de motos, não contente, ao invés de colocar uma página só de moto, ela colocasse 4. Vamos supor que fosse possível, tá? E ela vai lá e compra lá mais 4 páginas. Então eu estou lá folhando o carro, eu vejo moto e moto não, quero ver carro, passo para a próxima. Aí eu vejo mais um pouquinho de carro, eu olho de novo, nossa, moto não, passa para a próxima. Eu olho de novo, eu vejo de novo o carro, eu vendo os carros, eu olho de novo, vejo a moto, eu falo, pô, tá de sacanagem, moto de novo, terceira vez, eu não quero ver moto. Passa para a próxima. Continuo vendo meus carros, mas aí eu já estou ficando com a pulguinha atrás da orelha. Esse cara está querendo me passar moto. Não era assim. Essa revista sempre foi de carro, né? E aí quando eu vou de novo, na última vez, na quarta vez, eu vejo moto, eu já fecho a revista e falo, nunca mais vou ver essa revista de carro. Eu não aguento mais ver moto aqui dentro. Então, é uma brincadeira que eu costumo fazer também, para que a gente entenda que, às vezes, o comportamento da pessoa em que a gente está se relacionando e como nós estamos conversando, e aquela cornetinha do tipo, compre meu produto, não faz mais sentido. E a gente começa a praticar spam. Sabe aquela situação em que você cria uma mensagem padrão e que você manda nos grupos, né? Manda no grupo do Facebook, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos da escola, manda no grupo dos profissionais, manda tudo igual, a mesma mensagem, o mesmo texto, mesma foto, mesma coisa. Isso é um spam.
você não está sendo direcionado. Você está querendo fazer um trabalho não assertivo, pescar com uma rede grande, num grande volume. E isso não é bom. O usuário não quer ser tratado assim. Em contrapartida, existem algumas técnicas de marketing que vocês já devem ter presenciado, que quando você pesquisa alguma coisa na internet, por exemplo, pesquisou um tênis, onde você navega, o mundo conspira tênis contra você, né? Parece que alguém está lendo os seus pensamentos. Mas por que isso acontece? Porque existe uma estratégia de marketing focada em remarketing. E a pessoa entende o seu comportamento, entende nas categorias que você clicou no determinado site. Ele começa a monitorar o seu comportamento e ele vai entregar conteúdos de itens que façam sentido para você. Conteúdos de itens que você pesquisou, conteúdos de itens que você procurou, e isso sim vai fazer sentido, né? Então, a internet não é spam. Então, como é que a gente vai fazer para atrair e conectar, né? Para atrair para conectar pessoas usando uma comunicação direcionada? Então, se a gente trouxe a da linha de interessado para interessante e você passa a ser um imã, né? Você atrai as pessoas, você é interessante, as pessoas procuram conteúdo. Então, qual que é o seu alvo? O seu alvo são basicamente 5 estágios. O primeiro estágio são aquelas pessoas que vão se relacionar com o seu produto ou o seu serviço. Eles vão ser clientes. Eles vão consumir o seu produto eventualmente uma vez, eles vão consumir seus produtos eventualmente 2 vezes, mas eles ainda não são entusiastas. Ele não gostou tanto ao ponto de comprar sempre, de ser fiel, de te indicar, mas ele já comprou, ele é um cliente. O próximo estágio é quando, uma vez satisfeito, esse cliente bem atendido, bem direcionado, bem personificado, né, com performance, como a gente viu anteriormente, ele passa a ser um entusiasta. Entusiasta seu, entusiasta do seu produto, do seu serviço, da sua marca, do seu atendimento, dos seus protocolos, né? Eu vi aqui, tem gente que acha que protocolo é receita de bolo, né, Josiane? Mas de fato não é. E ele começa a ser um entusiasta seu. E melhor do que isso, ele passa a te indicar, ele passa a fazer um marketing para você. E isso é bom, né? Não vai construir essa relação da noite para o dia, mas isso é bom. O próximo estágio é você se relacionar com possíveis revendedores, aquelas pessoas que interagem com o seu produto, interagem com você, compram, e de repente elas têm um clique e falam, nossa, e se eu vender esse negócio aí? São algumas pessoas que têm uma relação de venda e talvez você vai construir uma relação com essa pessoa porque ela entende que ela pode ser como você, que ela pode ser uma revendedora de um produto ou de um serviço e ela vai se conectar com você também. E os outros 2 estágios, os outros 2 últimos estágios são os parceiros de negócios ou os parceiros estratégicos. Porque vai acontecer de você produzir muito conteúdo, ter muitos clientes fiéis, entusiastas, ter uma relação de pessoas também que vendem ou revendem os seus produtos ou serviços, e mais do que isso vão começar a aparecer parcerias. As parcerias de negócios, as parcerias estratégicas que vão levar você e o seu negócio para um outro patamar. Então, se você tivesse que se comunicar com cada um desses perfis, você acredita que cada um desses perfis tem um approach, né? Tem uma forma de se comunicar diferente? Ou você acredita que a forma de se comunicar é a mesma? Tipo assim, como eu falei, se você copiar uma mensagem e colar tudo igual nos grupos, vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então, a maneira mais assertiva é que a gente desenvolva uma alta disponibilidade com personalização de conteúdos para que a gente atenda essa rede de pessoas que estão interconectadas. Então, o segredo é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. Esse é o segredo. E você vai virar para mim e falar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não vou dormir? Não, você vai usar algumas ferramentas para isso. E essas ferramentas facilitam demais a sua vida, né? Então, o Facebook você tem o seu Facebook pessoal e você tem a sua fanpage. Você pode criar lá uma página de negócios. Mais do que criar essa página de negócios, é você programar algumas mensagens que podem ser parametrizadas de maneira automática para que você faça algumas primeiras interações. Então, alguém te manda uma mensagem, tem uma resposta automática. Alguém te mandou alguma outra mensagem, tem outra resposta automática. E você consegue parametrizar isso. Basta você ir lá nas configurações, mensagens instantâneas, e você consegue personalizar. O Instagram é a mesma coisa. O Instagram trouxe 2 grandes benefícios recentemente.
O primeiro benefício que ele trouxe é você migrar para o Instagram Business, né? De você ter ali um perfil corporativo. Antigamente o Instagram era só perfil pessoal e algumas pessoas adaptaram para as empresas. Mas ele passa a ter um perfil corporativo. Então ali você conseguiu integrar um seu telefone, um site, conseguiu integrar algumas coisas diferentes que a gente não tinha possibilidade antes. Você também consegue se comunicar com o seu cliente através de um direct, etc. E você também tem como personalizar mensagens instantâneas. Assim como o Facebook e o Instagram, o WhatsApp também fez a mesma coisa. Eu acredito que todos saibam, mas para aqueles que não sabem, o Facebook comprou o Instagram e o WhatsApp há algum bom tempo. Então, tudo isso faz parte do mesmo grupo. Então, todas as plataformas tendem a se integrar e a melhorar a sua comunicação, tá? Então, com o WhatsApp, você também tem um recurso do business. E o business também pode ser utilizado com N situações, desde mensagens automatizadas, mensagens pré-prontas, onde você consegue colocar a barra, né? Você coloca a barra, digita alguma abreviação, e nessa abreviação ele puxa uma mensagem completa, uma frase completa que você já pré-moldou, e essa mensagem fica pronta. Você também consegue fazer catálogo de produtos ou serviços. Então, você consegue catalogar os produtos, serviços, com imagens, descrições, inclusive, se você quiser, criar os botões de pagamento, por exemplo, no PagSeguro, no PayPal, e com esse botão de pagamento você já manda um link de cobrança, caso você tenha um produto ou serviço online. Além de tudo isso, você pode ter um website personalizado, pode ter o LinkedIn, que é um trabalho profissional, pode ter o Zoom, pode ter o YouTube, pode ser uma série de outras ferramentas. Mas o segredo é você ter o máximo de disponibilidade possível. E você deve estar se perguntando assim, Kleber, tudo bem, eu entendi que eu tenho que ter todas as plataformas. Eu tenho que me cadastrar em todas, usar todas. Não, porque senão você vai ficar louco. Mas o que você tem que direcionar é direcionar o seu cliente para as plataformas que de fato você vai ter atendimento. Você tem que direcionar o seu cliente para aquelas plataformas que você mais usa, para aquelas plataformas que você mais tem alta disponibilidade e direciona esse canal. Para que o seu cliente, quando ele queira te procurar, ele te encontre, mas ele te encontre com qualidade. E isso é importante. Então, ao escolher e elencar os principais canais, divulgue isso de maneira consistente para os seus clientes, onde eles entendam que eles vão te achar ali, ali e ali. Qualquer outro lugar, eventualmente, você não tem presença, tá? Com o passar do tempo também, entenda se existe a necessidade de você adentrar numa nova ferramenta, numa nova plataforma. Eventualmente, sim. Uma analogia que eu gosto de fazer anteriormente é que se alguém ainda tivesse querendo utilizar o Orkut, não ia conseguir, porque a rede morreu. Nem que você quisesse, você ia conseguir. Então, é importante você monitorar também se o comportamento do usuário não está migrando ele para outra plataforma. E aí não adianta você escolher uma plataforma que não tem mais audiência. Não adianta mais você escolher uma plataforma que ninguém mais se comunica. Por exemplo, eu coloquei aqui o WhatsApp, mas já tem muita gente utilizando o Telegram. Então, o Telegram é uma outra plataforma também. Quando você vai escolher usar uma ou outra? Ou em quais condições você usa uma e em quais condições você usa outra? Você precisa ter isso bem mapeado e bem definido. Vou dar um exemplo. O WhatsApp, você pode criar grupos com no máximo 255 pessoas. Você pode criar listas de transmissão para também, no máximo, 255 pessoas. Já o Telegram, você pode criar grupos e listas de transmissão até o momento de forma infinita. Então, talvez, para você criar uma comunicação em massa, talvez seja melhor você utilizar o Telegram, uma vez que os seus clientes optem por fazer parte de uma lista que você avisou previamente que criaria. E aí eles, com a opção de entrar nessa lista, receberão comunicações. E não simplesmente você jogar o cliente lá dentro e criar um monte de mensagem, aí de repente você começa a ver lá, fulano saiu do grupo, saiu do grupo, saiu do grupo, saiu do grupo, porque ele não pediu para estar ali. Tá? Então é importante a gente ter essa visão. Outra coisa que é importante também é nós temos a noção do poder das conexões. Quando a gente fala de marketing, a gente tem que entender que, de novo, marketing é tudo que se faz para vender. E as conexões fazem parte desse cenário. Crie relacionamentos sólidos, verdadeiros e duradouros. É importante que você tenha esse relacionamento com os seus clientes, com os seus entusiastas, com os seus revendedores, com os seus parceiros de negócio, com os seus parceiros estratégicos. Você precisa construir relacionamentos duradouros. Sabe aquela sensação de que a pessoa te liga e fala, alô, alô, oi, tudo bem? Tudo jóia. É o Kleber que está falando? Sim, é ele que está falando. Nossa, Kleber, esse telefone seu é o mesmo? É o mesmo, eu não precisei mudar o meu telefone.
né? Então, você criar situações onde o teu número é o mesmo, o teu e-mail é o mesmo, seus canais são os mesmos, e todas as pessoas que precisarem te encontrar, elas te encontram naqueles canais sempre, tá? Então, crie relacionamentos sólidos e duradouros. Sempre que os seus clientes te procurarem, da maneira como que eles te procurarem, crie esses relacionamentos, crie o poder dessas conexões, tá? Se relacione. Outra coisa que é importante também, quando a gente fala de relacionamento, é entender o comportamento dos clientes, é entender a maneira como eles se relacionam, né, entre eles e com vocês. Então, entenda esse comportamento. Entenda se um cliente ele é mais reservado, se ele é mais expansivo, se ele gosta de mais detalhes ou menos detalhes. Eventualmente, se aquele cliente quer saber diretamente o preço, se aquele cliente quer saber um benefício, se aquele cliente quer receber conteúdos ou dicas ao longo do tempo. Mapeie esses clientes. Entenda o comportamento deles. Anota tudo. Toda e qualquer característica que você puder anotar do seu cliente, anote. Se você puder criar isso numa folha, num papel, num software, num aplicativo, num Excel, em qualquer lugar, né? Ou num software de CRM, se você já tiver mais avançado, mas em qualquer lugar. Mas o importante é você anotar. Anote esse comportamento. Anote qual produto que ele comprou, anote quanto tempo aquele produto dura na média se ele utilizar todos os dias de maneira correta, faça um follow-up, entre em contato novamente, pergunte como é que está a satisfação dele com o produto, pergunta se ele está satisfeito com o resultado, pergunta se ele tem interesse em conhecer alguns outros produtos e, mais do que isso, peça indicação. Porque esse cliente satisfeito e recomprando, ele vira um entusiasta, ele vai te indicar, porque ele viu o benefício no produto, ele viu um belo atendimento e ele vai te indicar sem problema nenhum. Peça essas indicações. Nossa, muito obrigado. Então, será que pensando nisso, será que você poderia me ajudar um pouco no meu trabalho? Será que você poderia me indicar umas 2, 3 pessoas que passam pela mesma necessidade que você, que gostariam de um atendimento exclusivo e um produto de qualidade? Você poderia me indicar o nome dessas pessoas com o telefone? Eu posso falar em seu nome? Posso falar que o Roberto te indicou? Né? Então, entenda o comportamento dos seus clientes. Tá? Isso é muito importante. Agora, entendendo todo esse cenário, e se nós fôssemos juntar tudo isso em algumas pequenas dicas que possam fazer diferença no resultado de vocês, no resultado de como vocês vão se comunicar. Eu trouxe 2 exemplos aqui, tá? Eu costumo dizer que a gente tem audiência 24 horas por 7. Por que a gente tem audiência 24 horas por 7? Porque cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa consome conteúdos de uma maneira diferente. Existem pessoas que pesquisam as coisas durante o dia no celular, mas elas compram à noite no seu computador ou no seu iPad, no seu tablet. Existem pessoas que navegam um pouquinho antes do trabalho, navegam na hora do almoço e compram off horário. E existem pessoas que compram na hora do almoço, existem pessoas que compram off horário. Como que essas pessoas se relacionam com o seu consumo de conteúdo? Então, é importante a gente entender, por exemplo, as 2 principais plataformas, que alguns tipos de conteúdo fazem sentido, né, façam sentido com algumas plataformas. Então, se você tiver que fazer um post, quando a gente fala de Facebook, se você tiver que fazer um post, aquele post quadradinho que fica na tua timeline ali, todos os posts eles ficam no feed. Eles vão ficar lá durante bastante tempo, tá? Os stories somem em 24 horas. Quer dizer que se você fizer um stories, depois de 24 horas eles somem. Se você fizer um vídeo ou uma live, automaticamente ela fica no feed, tá? E se você também tiver algum outro vídeo que você carregue de fora, né, na plataforma, vinculando um link do YouTube ou carregando o vídeo diretamente, ele também vai ficar no feed. Já o Instagram tem um comportamento um pouco diferente. Alguns posts ficam no feed, os stories somem depois de 24 horas, exceto aqueles que você cria destaques. Os vídeos que você faz também carrega na plataforma, também ficam no feed. Os vídeos maiores do que 1 minuto, recomendo você subir no IGTV. Então, sobe no IGTV, no Instagram TV, e depois puxa um post para o feed. E as lives também somem depois de 24 horas, a não ser que você também crie um vínculo com um destaque. Tá? Pessoal, e eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas que estão subindo aqui. A gente está com a equipe da Stratos dando uma mão, então a gente vai estar juntando essas perguntas depois, tá? O Carlos vai me passar aqui para a gente responder algumas perguntas de maneira pontual.
Outra coisa que é importante também é você utilizar as hashtags de maneira correta, né? As hashtags servem para organizar e não para bagunçar, então toma cuidado. Tem muita gente que vai fazer aqueles posts e coloca aquele mundaréu de hashtag. Você não está organizando conteúdo, você está bagunçando. A hashtag ela é um armário com gaveteiro. Quer dizer que é como se você organizasse um conteúdo na célula A1, na célula B1, na célula C1 e assim sucessivamente. Então, toda vez que você clicar numa hashtag, ela vai filtrar conteúdos que utilizaram essa hashtag. Tá, Kleber, tudo bem. E o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que se você utilizar muita coisa, ao invés de você organizar, você atrapalha, porque talvez aquela hashtag que você está usando não tem tanto a ver com aquele conteúdo, tá? Não tem a ver com aquela publicação em si. Então, um exemplo é você utilizar algumas hashtags específicas. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem o fluido redutor de pelos. O que o fluido redutor de pelos faz? Ele reduz pelos, né? Então, hashtag redutor de pelos, hashtag depilação, hashtag sem pelo, hashtag qualquer outra coisa, tá? É só para vocês entenderem que é uma hashtag, tá? Específica, redutor de pelos, hashtag depilação sem dor, tá? Só para vocês entenderem que pode ser uma organização de conteúdo. Outra coisa que é importante também é a gente utilizar as hashtags gerais. O que são hashtags gerais? Por exemplo, você tirou uma foto linda, maravilhosa e você não usou nenhum filtro. Aí tem que o pessoal coloca hashtag no filter, né? Sem filtro. Usar uma hashtag de momento. Eu me recordo de um fato político que a gente teve alguns anos atrás, onde a gente tinha hashtag Dilma Bolada. Né? E a hashtag Dilma Bolada era uma hashtag que quando alguém estava irritado com alguma coisa, colocava lá a hashtag Dilma Bolada. Quer dizer que você pode surfar a onda de uma hashtag de momento, tá? Outra coisa que é importante é você explorar e também criar hashtags suas, tá? Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Que todas as minhas publicações eu tivesse uma hashtag, por exemplo, hashtag Kleber Campos Online, hashtag Kleber Campos dá a dica, hashtag Dica Kleber Campos. Então, eu estou organizando que todos os meus posts seguem com essa hashtag. Se alguém clicar ali, ele vai achar única e exclusivamente uma hashtag que eu criei, tá? Então, é importante que a gente tenha essa sensação, essa noção de que a gente deve utilizar, sim, as hashtags, mas não muitas, para não bagunçarmos os nossos conteúdos, tá? E aqui embaixo a gente trouxe alguns exemplos com a marca, tá? Com a nossa marca Extratos da Terra. Então, hashtag Extratos da Terra, hashtag A Beleza que Faz Bem, hashtag Autocuidado, repara que essa já é mais ampla, hashtag Dermocosméticos, hashtag Skincare. Então, você pode combinar hashtags da marca e pode combinar hashtags mais amplas ou hashtags de momento, tá? Uma hashtag, por exemplo, Projeto Verão, né? Você só vai usar ela de forma sazonal. No verão, Projeto Verão, perder peso, controle de fator de proteção solar, bronzeamento, você pode ter essas situações, todas elas nesse sentido. Usar as menções de maneira coerente também, tá? Então, toda vez que você faz um arroba, você traz as pessoas. Então, tem muita gente que tem o ato de achar que fazer marketing é sair fazendo uma publicação na rede social e sair marcando Deus e todo mundo. Quando você marca Deus e todo mundo, você está fazendo spam, você está levando um arroba, uma notificação, você está tocando a campainha de alguém que vai ver um conteúdo que eventualmente não é para ela, que não faz sentido para ela. Ela não quer ver aquilo, você marcou porque você quis. Você foi o interessado. Você não está interessante, aquele conteúdo não é interessante para aquela pessoa. Então, mas você marca aquela pessoa. Então, quando você usa a menção de maneira inteligente, você chama uma pessoa para uma publicação sua. Se aquela publicação fizer sentido, você chama ela, né? Quando você cria uma comunicação, uma menção, você comunica e notifica aquela pessoa. Então, abre um arroba ali, faz um arroba. Deixa eu só trocar meu fone aqui. Alô, som. Pronto. Alô, 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 pronto. Eu achei que eu tinha acabado minha bateria, mas é impressão, desculpa. Então, quando você usa a notificação, a menção,
ele vai comunicar e notificar aquela pessoa, né? Então, ela vai receber um alerta, né? Ela melhora a interação, porque se você está postando um conteúdo que faz sentido, ele vai trazer aquela pessoa para a interação daquele conteúdo, se fizer sentido, né? Consequentemente, você melhora o engajamento. Vou dar um exemplo. Quer dizer que se você está fazendo uma publicação relacionada com um produto anti-celulite, faz sentido você postar, marcar um arroba naquela tua amiga que é macérrima, que ela é, sei lá, um palito. Faz sentido? Talvez não. Então, às vezes, você vai colocar um conteúdo que ela vai olhar e falar assim, mas eu não tenho, não vou olhar, né? Então, estou só comentando algumas coisas para que faça mais sentido, tá? Aqui, então, a gente tem um funil de conversão que seria o mundo ideal, né? Se todo mundo utilizasse isso de maneira correta. Então, a gente falou muito ali do AIDA, né? Atenção, interesse, desejo, ação. Então, de modo que você use as redes sociais, ou use os canais de mídia, ou use todas as informações que você tenha para abordar o maior número de pessoas e essas pessoas filtradas, né? E direcionadas. E você pode ter não só um, mas vários funis de conversão direcionado para cada uma das coisas. E isso vai passar por todo esse funil e vai te gerar resultado. E de modo que você crie, como eu comentei, funis com conteúdos sobre, e que cada um seja um funil diferente. Que você crie um funil onde você tenha produtos, um funil de negócios, um funil de liderança, por exemplo, um funil de habilidades, um funil de pertencimento social. De repente você está fazendo uma ação no seu bairro, uma ação na tua rua, uma ação com seus vizinhos, um conteúdo de resultado financeiro do tipo venda por tanto, lucre tanto, obrigado, resultado atingido nessa semana, todas as minhas metas alcançadas, mas que você também faça conteúdos da sua família, do teu lazer, que você também tenha conteúdos na sua vida pessoal, que você divida esses momentos, que você tenha equilíbrio, né, entre as suas ações. Então, caminhando aqui para o fechamento do nosso material, a gente começa a ver que tem muita gente fazendo live, né? E essa aqui é mais uma live num roteiro que nós temos direcionados para esse seminário online. E está todo mundo fazendo live. Eu também preciso fazer? Olha, sim, recomendo, né? Que você faça as suas lives, né? E aí você vai se perguntar, tá, mas eu tenho medo de fazer live, o que eu devo fazer, né? Vai com medo mesmo, né? A gente tem um cenário que as pessoas hoje têm um dispositivo na mão, mas muitas delas têm medo do dispositivo no sentido de expor a sua imagem. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm comportamentos, as pessoas têm um perfil semelhante. Por mais incrível que pareça, as pessoas são próximas, as pessoas se conhecem, as pessoas criam um pertencimento e elas vão se agrupando. Então, por mais que você ache que você seja um ponto fora da curva, acredite, existem pessoas igual a você. Existem pessoas igual e na questão de falar em público, existem pessoas até piores do que você. Acredite, tem pessoas que não falam nada. Então, a relação que a gente tem que entender é essa. Você não precisa ser para fazer. Você não precisa ser bom, você não precisa ser ótimo, você não precisa ser alguma coisa para fazer algo. Mas o contrário é válido. Você precisa fazer para ser bom. E as primeiras vezes que você fizer qualquer coisa, não vai ser bom. E com sinceridade não vai ser bom. A primeira vez vai ser talvez médio ou talvez horrível. E com o passar do tempo você vai ficar bom, você vai ficar ótimo, você vai ficar excelente desde que você faça, tá? Então, não se preocupe em fazer belíssimas lives. Não se preocupe em ficar se comparando ou comparando com outras pessoas que eventualmente já fazem isso há mais tempo. Eu costumo dizer que a jornada da outra pessoa, muito provavelmente, começou antes da sua. Aquela pessoa só é melhor porque ela está melhor do que você, porque ela começou antes. E se você tivesse começado no mesmo tempo, você estaria tão bom igual a ela. Então, quer dizer que se ela começou antes e você começar agora, você pode chegar lá. A única variável vai ser o tempo, desde que você faça, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Que a gente faça para ser. E caminhando aqui para o nosso fechamento, eu queria deixar alguns recados para vocês, agradecer a todos pela audiência, e depois eu vou partir para as respostas. E vou deixar essa tela aqui, enquanto a gente vai falar um pouquinho sobre as respostas, que para você solicitar o seu certificado, os certificados estão sendo emitidos após o preenchimento do formulário, tá? Então, você que participou, pega o teu celular aí, escaneia esse QR Code,
ou você que está, aliás, vamos começar de novo, né? Senão vai parecer conversa de maluco, né? Então, você que está vendo pelo computador e está com seu celular na mão, dá uma lida nesse QR Code que vai te auxiliar no processo. Ou se você tiver ali já com qualquer dispositivo, digita esse link, né? bit.ly/cce-extratos, que você vai ter o seu certificado. E eu vou abrir aqui algumas perguntas, vou responder aqui algumas dessas perguntas. O Uou, tem várias perguntas, então vamos lá. Kleber, o que você acha de lives para propagar seus trabalhos? Jaqueline, é isso que eu comentei recentemente, né? As lives são excepcionais, é importante você ter um assunto bem definido, tentar fazer uma apresentação não muito extensa, para que você seja bem assertiva, não tome tempo do teu telespectador, né, do teu usuário, mas que você passe sim um conteúdo de qualidade. E que você niche, né, os seus conteúdos, que você separe os seus conteúdos. Eventualmente, você pode sim cruzar um conteúdo com o outro. Então, você está falando sobre tratamento corporal e você dá uma dica de facial e pergunta se alguém quer fazer parte do grupo de facial. Ou, eventualmente, uma pessoa está muito contente com a sua face e quer fazer um tratamento corporal, ou quer fazer um trabalho com os cabelos, enfim, tudo isso é pertinente, tá? Então, antes dessa pandemia, as redes sociais já estavam movimentadas bastante quanto à questão da venda online, né? Agora, com tudo fechado, as pessoas em casa buscam muito mais as redes sociais para comprar. Ver os trabalhos de empresas, é chegada a hora de usarmos as redes sociais a nosso favor. Sim, as redes sociais são um método extremamente ágil e fácil de você se conectar com qualquer pessoa, né? Desde que você tenha relacionamento com ela. Às vezes as pessoas começam a ter algum tipo de interação, algum tipo de relacionamento, e elas se esquecem de que o outro também tem a vida e o relacionamento dela. Então, desde que você não invada o espaço do outro, ok, sem problema nenhum. Eu costumo dizer que as redes sociais, ou o nome em inglês, né, elas são social medias. Então, elas são mais social e menos mídia. Não use a social media só como mídia, só como canal de venda, tá? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio. Como estar nas mídias com destaque sem ser spam? Eu acho que, Márcia, nesse caso aqui, o mais importante é você entender o comportamento do seu usuário. Entende o que ele precisa, direciona conteúdo, tenta não ser generalista, tenta ser mais especialista, mais específica. E aí você vai começar a direcionar. Uma maneira que você pode fazer isso é fazer pequenas enquetes, né? Pessoal, estou fazendo aqui uma enquete para começar a segregar e separar os conteúdos para aquelas pessoas que tenham mais interesse. Então, entre os conteúdos, por exemplo, de 1 a 10, escolha pelo menos 2, digitando o número que você, né, de 1 a 10, digita um número que eu vou preparar conteúdos específicos para você. E você pega aquelas respostas das pessoas e começa a separar os tipos de conteúdos em grupos que você vai mandar para essa pessoa. Essa é uma forma legal para a gente trabalhar. Como faz para... Opa, subiu uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Como faz para seguidor virar cliente? Como consigo saber quem são os meus seguidores e qual tipo de conteúdo ele está interessado? Então, Raíssa, esse exemplo que eu comentei anteriormente é muito válido. Então, quando você está fazendo um conteúdo mais amplo, né, começa a entender quem são as pessoas que interagem. Começa a entender quem são as pessoas que perguntam. E mais do que isso, faça você as perguntas, você direciona. O Steve Jobs ele tem uma frase que ele fala assim, né, as pessoas não sabem o que elas querem, eu falava, né, porque é finado, né, mas as pessoas não sabem o que elas querem até que nós mostremos a elas. Então, muitas das vezes, o usuário mesmo também não sabe o que ele quer. Então, se você direcionar as perguntas corretas de acordo com o que você quer, fica mais fácil. Então, dentre os 3 principais grupos de produto, entre facial, corporal e capilar, dentro dessas linhas, quais são os tipos de tratamentos ou protocolos específicos que você pode fazer uma enquete. Então, você tem algum desses tipos de problema? Gostaria de receber um vídeo gratuito de como resolver ou minimizar os seus problemas com celulite? Caso sim, digite sim, que eu lhe enviarei um vídeo explicativo, por exemplo. Então, quem responder sim, você pode direcionar um conteúdo específico, tá? Depois a gente tem aqui, da Jaqueline, né? Fico sempre na dúvida, Kleber, né? Se faço da minha página profissional, particular ou se abro uma nova. Olha, eu acho que é importante você ter as duas coisas. Eu costumo dizer que toda pessoa física
tem um relacionamento com os seus amigos, parentes, conhecidos, etc., que não necessariamente são as pessoas que fazem parte do vínculo profissional. Em contrapartida, se você tiver uma página, uma fanpage, você vai ter pessoas que vão interagir com a sua página profissional. E aí a sua página profissional vai ter um outro vínculo, que não necessariamente com os seus amigos, etc. Então é bom você ter essa distinção e você melhorar essa sua separação de conteúdos, tá? Depois que a gente tem aqui da Jordana, como marketing e vendas se complementam. Eu costumo dizer que não existe marketing sem vendas e não existem vendas sem marketing. Se você fizer um exercício de olhar tudo que está à sua volta, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, eu duvido você encontrar algum produto que não foi vendido. Raro as exceções que eles foram doados, né? Alguém doou, né? Mas se você olhar, tudo foi vendido. Né? O lustre, a tinta, a cadeira, o vidro, o vaso, o estofado, o tecido, a almofada, a garrafa, tudo foi vendido. Então alguém vendeu isso. E para que alguém tenha vendido, alguém fez o marketing disso, alguém promoveu esse produto com benefícios, com qualidade, com características, com preço, com promoção, com enfim. Então tudo foi vendido. Então não tem como você trabalhar o marketing e a venda de maneira separada. Depois a Jordana também complementou: qual é o retorno efetivo sobre os investimentos de todas as iniciativas do marketing? Olha, Jordana, é importante que você monitore isso, né? A gente tem, na parte técnica, existem dois tipos de mensuração que você pode fazer: o ROI e o ROAS. Né? O ROI é o retorno sobre o investimento puro. Né? Quer dizer assim, você botou 100, voltou 1.000. Você botou 1.000, voltou 2.000. Então, você tem um retorno sobre o investimento puro. Só que você não leva em consideração os seus custos. Quando a gente fala em ROAS, você leva em consideração os seus custos. Quer dizer que você investiu 1.000, vendeu 10.000, então, teoricamente, você teria sobrado 9, mas só que desses 9, quando você tira a cadeia de custos de tudo que você vendeu ali, etc., te sobrou os mesmos 1.000. Então, na verdade, você investiu 1.000, para te sobrar 1.000, então você empatou. Então, o ROAS foi 0. Então, é importante você mensurar todos os resultados. Não existe como fazer marketing sem mensurar muito bem os resultados. Vamos lá. Jaqueline, Kleber, você faz consultoria? Ô, Jaque, fazemos sim. Atualmente a gente está com as consultorias um pouco fechadas, mas a gente sim fazemos consultorias. Depois aqui para fechar, estava precisando de coragem para fazer uma live, você me encorajou. Legal. A Maria perguntou ainda, a Fátima, né? Falou que você me encorajou, aí tem uma pergunta colada aqui. Legal, Fátima, acho que esse é o momento, né? Você fazer as lives de maneira que você se sinta confortável e tenha certeza, né, que as pessoas começam na fundação da casa, né? Sempre, talvez não da melhor maneira possível, mas elas começam, né? E um dia você vai ficar boa, não tenha dúvidas, é só questão de começar. A Maria Aparecida perguntou qual que é o meu Instagram. Meu Instagram é tudo junto, tá? Kleber Campos Barreira. Kleber Campos Barreira, tudo junto, tá? O meu Instagram eu uso de maneira pessoal, tá? Então vocês vão ver que não tem muita coisa profissional lá. Vocês vão ver lá mais minha família, minhas cachorras, minha esposa, mas é o meu Instagram pessoal. Legal, vamos fechar aqui. Tenho um perfil de maquiadora, estou começando a oferecer outros serviços de estética. Qual a melhor forma de organizar meu feed para oferecer todos os serviços? No Instagram. Tá. Então, para fechar, pessoal, eu não consegui ver quem que mandou essa, que não veio o nome da pessoa aqui para mim. Mas qual que é a maneira de você organizar o seu conteúdo? Então, assim, ó, imagina que você não saiba quem são os seus fãs ou quem são os seus conhecidos, né? Foi a Marta. Obrigado. Foi a Marta Silveira. Então, imagina que você não saiba. Então, se você não sabe, você pode publicar qualquer coisa, concorda? Porque você não sabe. A partir do momento que você vai fazendo as primeiras publicações e você vai entendendo o que vai interagindo mais, o que vai dando mais engajamento, recomendo que você siga mais com essas e diminua as outras. Então, esse vai ser um aprendizado, tá, Marta? Conforme você fizer, você vai perceber o que dá mais engajamento. E na dúvida, sempre pergunta. Na dúvida, faça algumas enquetes,
publica algumas coisas nos stories e procura a interação do seu público e pergunta sobre o que mais ele gostaria de saber. Lembra? Pessoas com pessoas para empresas. Deixe eles falarem o que eles querem para depois você se posicionar enquanto empresa. Entenda o seu usuário, pergunta o que de fato ele quer. Mais uma aqui, vai, vamos fechar. Vamos fechar, senão a gente não vai sair daqui hoje. E depois eu garanto que a gente vai fazer alguns outros eventos e a gente mata. Então vamos lá, ó. A Patrícia mandou mais uma aqui e a Marta também, e a gente fecha, tá? Então, dica para captar os clientes corretos em potencial para tratamentos de valores agregados nesse momento. Eu acho assim, ó, Patrícia, eu costumo dizer, e aí eu vou falar uma coisa bem ampla, tá? Ninguém em sã consciência está queimando dinheiro. Você viu alguém botando fogo no dinheiro e fazendo puff com o dinheiro? Ninguém queimou dinheiro. A diferença é que a economia está circulando um pouco menos. Então, o dinheiro está passando menos em mãos das pessoas. Então, o dinheiro está na mesa. Resta saber quem são essas pessoas que estão predispostas a se movimentar, né, com o dinheiro. Então, quando você tem valores agregados, né, tratamento com valor agregado maior, o que você vai ter que fazer é passar melhor o valor, né, não no sentido de preço, mas o que o teu tratamento tem realmente de valor agregado, para que você consiga motivar aquele seu cliente a fazer o serviço, ou fazer a intervenção, ou fazer o protocolo com você. Então, você que precisa despertar isso no seu cliente, mas acredite, ninguém está queimando dinheiro. Então, o dinheiro está no mercado, está à disposição. E para fechar, impulsionamento nas redes sociais, realmente tem retorno? Pode encerrar. Marta deixou eu encerrar. A Marta falou que eu posso encerrar, então eu vou encerrar. Marta, obrigado. Obrigado aí pela liberação para encerrar, Marta. Os impulsionamentos nas redes sociais, sim, tem bastante retorno. Mas, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer spam, mesmo nos patrocinados, né, nos impulsionados. O patrocinado e impulsionado, você tem o poder de fogo de você direcionar o que você quer, tanto em fotos, quanto em vídeos, quanto em textos. E mais do que isso, você também tem como direcionar o seu conteúdo para o público que você quer. Você escolhe, você segmenta. Então, a analogia é mais ou menos assim. Vamos supor que você tem uma rede de fast food que vende comida não saudável, tá? Se ela quiser fazer o impulsionamento e direcionar a comida dela não saudável para, por exemplo, esportistas, atletas, nutricionistas e fitness, ela poderia? Poderia. Faria sentido? Não faria. Mas ela pode? Pode. Então, toma cuidado só para, na hora de você segmentar o seu conteúdo, você não, né, errar a mão. Né? Você escolher uma boa segmentação, você escolher um bom direcionamento que faça sentido com aquele público, que aquele conteúdo que você está oferecendo faça sentido com aquele público. Eu costumo dizer que aquele conceito chave fechadura, sabe? Onde as coisas se encaixam, onde as pessoas estão vendo aquilo que de fato elas querem ver, e isso é importante, tá certo? Então, pessoal, para fechar aqui, nossos últimos recados. Então, amanhã a gente vai ter aqui a palestra com a Cecília Manuel. Ela vai falar sobre eletrocautério, jato de plasma, a importância dos dermocosméticos na prevenção das intercorrências. Então, no nosso mesmo horário, no dia 20/5, às 14 horas, não percam essa palestra com a Cecília. E a gente tem hoje, tá, uma live. Então, para você que viu essa apresentação, para você que conhece algumas pessoas e está querendo empreender, a Stratos da Terra está com um programa para que as pessoas se tornem revendedores autorizados. Então, eu vou conduzir uma live com vocês hoje às 7h30. Então, para você que está com o seu celular aí, pode dar uma lida nesse QR Code ou acessa ali aquele link. E se você quiser acessar depois, né, tira um print da tela aí com o seu celular para você poder acessar depois e se cadastrar. Essa live também vai ser transmitida pelo Zoom. E logo 5 minutinhos antes, a gente já vai estar online, aguardando a todos vocês para a gente poder falar um pouquinho de como a gente pode ganhar um pouco mais de dinheiro nessas épocas tão difíceis, certo? Galera, muito obrigado a todos. Meu nome é Kleber Campos, foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, um prazer poder contribuir um pouquinho sobre marketing, é tudo que você faz para vender. Lembrem-se, marketing não tem mistério. O marketing é basicamente você entender o comportamento do seu usuário, entender o que ele quer, oferecer um bom produto, um bom serviço, dar um excepcional atendimento, e isso vai gerar vendas, isso vai gerar resultado. Certo? Foi um prazer. Beijo a todos. Excelente dia. Tchau, tchau.
e até a noite às 7h30.